pessoal, é um prazer falar com vocês aqui hoje. Meu nome é Matheus e vou contar um pouquinho para vocês da história do Paystart, que é um processo para geração de startups e kit de ferramentas associado, que foi desenvolvido no contexto, iniciou o desenvolvimento no contexto do meu mestrado, concluído há pouco mais de 2 anos e tem evoluído desde então, que é um trabalho aí conduzido pela equipe do Núcleo de Tecnologia da Qualidade e da Inovação. Estou muito feliz de falar aqui no canal desse laboratório tão especial. Eu sou Matheus, eu sou professor na PUC Minas, da área de Engenharia de Produto, Empreendedorismo e Inovação. Também sou empreendedor, já tive iniciativas no empreendedorismo digital e hoje estou à frente da D20 Labs, que é uma fábrica de soluções digitais. Para começar a falar do Paystart, a gente tem que se perguntar: processo e empreendedorismo funcionam juntos? Tem um grande debate a respeito, né? Se o empreendedorismo é processual ou se o empreendedorismo é um pouco mais da criatividade, da flexibilidade, difícil de restringir. E aí a mesma pergunta desdobrada: será que existe um passo a passo para startups terem sucesso? Claro que é uma pergunta difícil de se responder, mas interessante perceber estudos. Esse é um estudo muito forte, mas tem vários outros na mesma linha, que mostram que se a gente for correlacionar a performance versus o grau de estruturação ou robustez no processo decisório em ambientes como o do empreendedorismo digital, pode-se pensar que a curva vai mais para um lado ou para o outro, mas ela preza pelo equilíbrio. É uma curva invertida, ou seja, a performance melhor não está nem em muita robustez, em muito passo a passo, em muito processo, mas também não está em nenhum. É preciso criar estruturas intermediárias de apoio ao empreendedor, ao time empreendedor nesse processo. E daí nasce o Paystart, para ser essa estrutura intermediária, de modo mais específico, com o objetivo de orientar os empreendedores iniciantes para que eles não se sintam tão perdidos sobre os passos, as ações no processo empreendedor, inspirar os experientes para que eles ampliem seu repertório de ferramentas, tendo assim mais capacidade de lidar com diversos desafios, e para todos, e principalmente ter um chamado papel socrático, ou seja, ajudar os empreendedores a refletir sobre os passos do seu empreendimento, incertezas e riscos da sua trajetória, para poder, assim, ao menos saber do que não sabe, antecipar algumas questões e se preparar melhor. O Paystart, ele nasce para ajudar as startups no seu ciclo de vida, especialmente nas etapas iniciais. Na etapa de startup, bebendo muito do Lean Startup, do Customer Development, inspirações também do Design Thinking, mas são coisas que existem, de certo modo, na literatura, mas com um caráter pioneiro em apoiar também na etapa de transição, quando a startup ela já não é mais aquele embriãozinho, mas ela ainda não está pronta para ganhos de escala significativos, ela está nessa transição, carecendo ainda mais de estruturas médias, como foi dito. Então, o Paystart ele tem esse elemento processual que apoia a etapa 1 nas suas etapas 1 e 2, antes do marco M1. Apoia a etapa 2, ou seja, a transição, nas suas etapas 4 e 5 do Paystart. Aqui no fundo é o Paystart, eu vou explicar daqui a pouco, antes do marco M2. E apoia o ganho de escala e a consolidação da startup enquanto empresa, claro que inicialmente, a literatura gerencial típica vai ajudar mais ainda nesse ponto, nas suas etapas 6 e 7. Tudo isso com um certo planejamento na etapa 3. De modo específico, o Paystart tem também esse conceito de marcos, ou seja, momentos fortes de reflexão antes de avançar, porque avançar um estágio no ciclo de vida de uma startup digital e outros empreendimentos do tipo é necessariamente comprometer mais tempo, comprometer mais recursos, comprometer geralmente um investimento financeiro maior. Para fazer isso, o time de empreendedor deve refletir se estão mesmo prontos, se desejam mesmo seguir, pausar ou mesmo interromper um projeto. Então aí o Paystart, que tem uma inspiração dos modelos típicos de Stage Gates, porém flexibilizado, cíclico, começando pela identificação e teste do problema,
seguido do desenvolvimento e teste do conceito, no ciclo de identificação de oportunidade, passando aí para a transição, onde vai ser preparado o mecanismo de vendas e amadurecida a proposta de valor, confeccionando um produto na etapa 5, já com algumas ações de planejamento em execução, para finalmente uma expansão comercial agressiva e reflexões sobre consolidação e renovação do negócio. Pessoal, o Paystart ele é um kit de ferramentas contingencial, ou seja, imagine que cada etapa dessa é uma caixinha que você abre a tampa e tem ali várias ferramentas, vários métodos de apoio, mas que não devem ser todos utilizados. Eles são sugestões que o empreendedor deve olhar e falar, opa, eu tenho uma fraqueza aqui, eu tenho um desafio, esse método me ajuda ou não em cada uma das etapas. E agora eu vou passar por cada etapa, mostrando quais são essas ferramentas, que é uma riqueza bacana do Paystart para além desse ciclo. É importante dizer que esse processo aqui exposto com as ferramentas associadas, ele já tem sido alvo de um ciclo de pesquisação de 5 anos, no qual participaram cerca de 10 startups digitais, 3 aceleradoras, algumas universidades, diversos agentes de ecossistema, enfim, para que fosse um processo robustamente construído, com relevância tanto para a pesquisa quanto para a prática. Muito bem, essas são a etapa 1 e 2, que eu vou passar com mais detalhes. Vejam, dentro da etapa, várias ferramentas. A etapa 1 começa com a sugestão principal, que é desenhar o perfil do cliente, que é uma parte do VPD, o método de design da proposta de valor. A indicação é que comece entendendo quem que é o seu segmento de cliente-alvo, ou se desejar, quem é a sua persona, e entender quais são as atividades desse cliente, quais os ganhos, quais as dores esperadas nessa atividade, seguindo o modelo do VPD. E é desejável aí a 1.2, que é o desenho da jornada do cliente. A jornada, vocês vão ver, ela aparece aqui várias vezes, essa técnica que vem do Design Thinking de Tim Brown, mas que primeiro sugiro que vocês desenhem a jornada da realidade pré-startup. Antes da solução da startup, como eram as ações do cliente, qual era o humor dele em cada uma dessas ações, uma perspectiva emocional aí que vai fazer muito sentido depois para o design do produto. Sempre testando os problemas, as dores, as hipóteses, que é 1.3, que você foi encontrando aqui, fazendo isso no processo cíclico. Estou citando aí Steve Blank, quando ele fala no Customer Development, saia do escritório, get out of the building, ou seja, a realidade sobre o seu negócio ela está lá fora. Converse com as pessoas, desenhe a jornada, aplique o método para organizar aquilo que o mundo te diz, isso vai maximizar suas chances de sucesso. Pensando assim em trazer a voz do cliente, mas também sempre é indicado o 1.4 a 1.6, que é uma análise de concorrente, benchmark, substituto, uma definição de segmento, alvo, qual é o meu mercado, aprofundando um pouco mais e sendo auxiliado muitas vezes por métodos como essa análise de ambiente, que está lá no livro do Osterwalder, o famoso Business Model Generation Canvas, com tendências principais, forças industriais, forças macroeconômicas de mercado, e com o mapeamento da cadeia de valor, seguindo naturalmente a tradição de Porter, mas de modo simplificado, para entender como que essa solução, como que esse problema em desenvolvimento se comunica e agrega valor às diversas partes. É importante entender também do ambiente, mas um ponto de atenção. O 1.1 a 1.3 são fundamentais, 1.4 a 1.6 são desejáveis para conhecer o ambiente, porém, às vezes o empreendedor se perde nos concorrentes, nas relações da cadeia de valor, se preocupa exageradamente com isso e se esquece daquela que é a grande vantagem da startup, que é aprofundar em um problema, entendê-lo profundamente e atender assim aos clientes. Importante lembrar, empreendedor, que caso você entenda clientes que têm uma dor relevante e resolva esse problema de modo muito importante, você pode superar os seus clientes. Então, uma atenção exagerada a 1.4 e 1.6 pode levar a inovações de cunho mais incremental por preso ao mercado, não focar tanto na real dor que a startup quer oferecer.
Então, essa etapa vai ajudar a identificar e testar o problema, e ela é feita em paralelo com a etapa 2. Crie conceitos rapidamente para validar ainda mais problema, conceito e chegar a uma solução interessante. Então, o primeiro passo, vejam, seguindo aí o VPD, só que agora o mapa de valor. Então, na etapa anterior, a gente teve o perfil do cliente, aquele círculo, e agora o mapa de valor, que continua as bolinhas. Quais são os criadores de ganho? Ou seja, o que vai criar ganho para aquela jornada do cliente? O que vai resolver as dores dele, os painkillers, os analgésicos, e o que efetivamente o seu produto e serviço tem. Quais são as features, as funcionalidades. E, gente, percebam, o VPD é muito didático, ele força o empreendedor a caminhar por diversos passos antes de propor uma solução. Isso é muito importante. Cuidado com a proposta de uma solução muito rápida, mesmo quando você é detentor do problema, porque aprofundar no problema pode te levar a uma solução muito mais interessante. Para isso também é interessante a subetapa 2.2 do Paystart, que é o desenho da realidade do uso. Então, no primeiro momento, a gente desenhou a realidade pré-startup. Agora, a realidade do uso, ou seja, quando o cliente, os clientes utilizarem, os usuários utilizarem essa lista de produtos e serviços, como eles estarão na sua jornada, nas suas ações, lembram? As ações lá da última etapa, as atividades do cliente, o item 2. Muito bem. Sempre no processo do Lean Startup, o ciclo construir, medir, aprender, construindo MVPs rapidamente para validar. Gente, jornada desenhada a partir da cabeça de empreendedor é um problema grave. Então, tudo isso é um processo iterativo, conforme esse ciclo, que é um dos tesouros do Lean Startup de Eric Ries. Feito isso, vamos para o 2.4. 2.4, pessoal, ele bebe um pouco do ciclo, claro, a parte do teste, mas aí é importantíssimo, o Paystart sugere de modo muito forte, muito robusto, que você busque encontrar esse ajuste produto-mercado, ou seja, quando o seu produto ele atende bem uma demanda do mercado, validada pelo mercado, e principalmente a chamada análise do valor real oferecido. Ou seja, qual é a diferença? Essa seta indica a diferença entre o status antes da solução e o status atual. Pessoal, a startup vai ter tão mais sucesso quanto maior essa diferença, quanto mais ela levar a vida do cliente, do usuário, do estado A para o estado B, que é muito mais relevante. E muitas vezes as startups esquecem disso. Claro que é bom resolver um problema, mas qual a diferença? Qual o valor real esse problema vai gerar? Porque se for um problema que não gera muita diferença para a vida, para a jornada desse usuário, provavelmente ele não vai pagar, ele não vai utilizar, por mais legal que pareça. Então isso é importante. E por fim, o 2.5, essa figurinha aqui à esquerda mostra que eventualmente pode ser legal analisar o mercado, os competidores, em grades simples ou modelos mais profundos, para criar um bom posicionamento de mercado, consolidando o aprendizado até então obtido nas etapas 1 e 2. Conforme foi dito, o Paystart, depois de 2 etapas, ele tem um marco. O marco, gente, é esse momento com perguntas importantes, mas que naturalmente não precisam ser todas respondidas, que tem o objetivo de iluminar o empreendedor, para que ele ao menos saiba os riscos que correm a avançar uma etapa sem a devida validação, sem a devida compreensão do que foi exposto. A principal pergunta do marco M1 é: ajuste produto-mercado foi obtido? Pessoal, depois de desejarem, aprofundem nesse conceito de ajuste produto-mercado. Tem muitos textos legais sobre isso, mas se a startup não tiver ajuste produto-mercado, ela não pode avançar. Ela não pode sair dessa etapa inicial, sob pena de muitos problemas, né? Aquela grande taxa de falha de startup que o Steve Blank e o Eric Ries falam, que é devido a empresas que oferecem soluções que o mercado não quer, que os clientes não querem.
Mas tem outras perguntas também, naturalmente eu não vou em todas elas aqui, mas você pode dar um pause no seu vídeo e pensar em diversas questões que o empreendedor deve se fazer e que compõem o marco M1 do Paystart. Feito isso, a gente avança para a etapa 3 de planejamento. Nessa etapa, a gente tem o Business Model Generation Canvas do Osterwalder, dentre outros pontos. E aí o pessoal fala, poxa, Matheus, mas por que não preencher o Canvas logo no início? E aí vamos falar um pouco disso. Então, naturalmente, está aí o Canvas da proposta de valor, aquele Canvas de 9 blocos, típico, muito conhecido. O pessoal, claro, não tem problema exatamente preenchê-lo no início, até porque um Canvas real ele tem que ser atualizado constantemente. Se o Canvas não é atualizado, quer dizer que seu negócio não está sendo atualizado, isso é problemático. E o Canvas é um instrumento visual para comunicação. O problema é, muitas vezes, os empreendedores, ainda no início do seu processo, eles querem preencher o Canvas de modo completo, fazendo com que o Canvas se pareça mais com o plano de negócios que ele veio para substituir. Então o Paystart fala, não, empreendedor, foque na proposta de valor e no segmento dos clientes primeiro. Só isso, primeiro, para obter um ajuste produto-mercado. E vai imaginando, claro, as outras coisas do seu Canvas. Proposta de valor e segmento de cliente consistem no VPD, que eu falei nas etapas anteriores, que inclusive, na minha opinião, foram feitos pelo Osterwalder e o Pinet 3 anos após esse Canvas aí na tela, porque eles perceberam, na minha opinião, que era mais importante primeiro o VPD e depois o Canvas. Nesse momento, quando você já tem um ajuste produto-mercado, aí você vai ter mais competência, mais conhecimento sobre o cliente para propor uma forma de relacionamento legal, canais legais, estrutura de custo, fonte de receita, receitas, recursos-chave, atividades e parceiros. Agora é o momento de olhar para o restante do seu negócio, porque antes de ter um ajuste produto-mercado, eu te digo, você não tem sequer um negócio. Então, será que vale a pena montar um Canvas robusto? Muito bem, por isso na etapa 3, mas claro, vários fatores podem interferir na necessidade de um esforço mais preditivo antes, né, da startup, como por exemplo a presença de investidores, aceleradoras e outros que são muitas vezes influenciados por uma lógica menos ágil, né, uma lógica mais cascata. Aí também é hora, eventualmente, de fazer análises financeiras mais robustas, até mesmo valuation, questões para se preparar para investimento, se for o caso. Lembrando, se você puder, caminhe com o dinheiro dos clientes. Uma startup ela tem que correr atrás do cliente, não do investidor. E se você estiver precisando do investidor para sobreviver, o poder vai estar todo na mesa do investidor na hora de negociar. Isso pode gerar complicações. O ideal é quando a startup tem um ajuste produto-mercado, já está praticamente se sustentando e quer o dinheiro do investimento para crescer, para acelerar um mecanismo que já funciona. De outro modo, pode ser difícil obter investimento, especialmente no Brasil. Aí também pode ser necessário usar técnicas mais robustas de planejamento, porque a startup começa a crescer, como o roadmapping ágil. Teremos em breve um novo vídeo explicando um pouco dessa técnica, alguns textos. É uma técnica que foi desenvolvida também por mim, em parceria com vários atores do NTQI. E pensar em planejamento, estruturação de equipe, especialmente pensando nos gaps que a equipe tem. No início, nas etapas 1 e 2, a startup vai bem se tiver um vendedor e alguém que faz o produto, que geralmente são as figuras do CEO e do CTO. Alguns dizem que é bom também ter um organizador, um diretor de operações, ok, mas percebam, 1, 2, 3 competências. Nesse momento, geralmente o time começa a precisar de outras competências, algo de finanças, algo de marketing mais robusto, ou vendas mais robusto, RH, sucesso de cliente, enfim. Então é importante que o empreendedor vá se planejando nesse sentido, porque o time no início é chave. Uma contratação ruim pode matar uma startup em estágio inicial. Então é algo que o empreendedor tem que ter muita atenção na gestão dos recursos humanos, na gestão do seu cap table e por aí vai. Muito bem, então avançando para as etapas 4 e 5, temos um ajuste produto-mercado. Vamos agora robustecer o processo de vendas,
Vejam, vendas antes de produto, é importantíssimo isso. Cuidado, cuidado, porque em alguns casos há empreendedores que ficam muito focados no produto, esquecem de validar, de vender com o mercado, e por mais que tenham um belo produto, acabam fracassando. Mas também o produto tem que ter sua solidez, então é sempre importante ir criando um equilíbrio entre ambos, e é disso que vamos falar nessas duas etapas. A etapa 4, ela começa com um desenho de jornada, de novo, mas agora focado na experiência de compra. Olha, ao longo de um funil de decisão, consciência da solução, consideração, tomada de decisão e compra, e depois até mesmo talvez um funil de uso, até o cancelamento, há vários pontos de contato com o cliente. E o empreendedor, ele pode olhar para isso e perceber, na média, entrevistas com alguns clientes, olhar dados analíticos e perceber como que está sendo a experiência do cliente em cada uma dessas partes, desses pontos de contato. Olha só, nesse caso, por exemplo, claro, é um caso hipotético, você vai desenhar a sua, percebe-se que no momento da tomada de consciência, ou seja, o posicionamento digital está muito bom, mas depois, avançando aí, talvez há uma quebra nesse funil, porque o cliente não é bem tratado aqui, e há um gap entre esse conhecimento e a decisão de compra. No momento da compra e do onboarding, talvez a solução precise evoluir, enfim, o empreendedor precisa mapear isso para amadurecer seu modelo de vendas, para criar seu modelo de vendas. E a partir daí vai começar a desenhar funis de vendas ou ampulhetas de vendas, né, que consideram também o usuário cadastrado na plataforma como uma fonte importante de geração de leads, de indicações, etc., desenhando e refinando esse modelo, testando esse modelo de vendas até chegar em um modelo de vendas razoável, ou seja, uma máquina de vendas que tenha alguma previsibilidade e que justifique um investimento maior. E que o time de empreendedores fale, opa, agora minha máquina de vendas está boa, eu vou investir mais para ganhar escala. Lembra? O objetivo é ganhar escala, mas sem um processo de vendas razoavelmente, digamos assim, azeitado, talvez o time vai investir rios de dinheiro em marketing a custos de aquisição de cliente altíssimos e pode se quebrar mesmo com uma solução boa, porque não amadureceu o seu modelo de vendas. Nessa hora também, geralmente, façam uma decisão pelas formas de monetizar, ou seja, a precificação do produto, qual é o modelo de negócio na perspectiva financeira, e também questões de desenho de marca, elaboração de material de apoio, registro no INPI, aquela coisa da publicidade e propaganda, que, claro, já foi feita anteriormente em algum nível, porque o processo da venda, do convencimento, ele começa lá no início da startup, mas que agora, para preparação para uma escala maior, pode ser importante ser feito em um nível mais robusto. Porém, pessoal, não dá para falar de modelo de vendas bacana se o produto não aguentar. É aquela questão, e a escalabilidade? A escalabilidade do modelo de vendas é importante, mas e a escalabilidade técnica? A etapa 5 busca a escalabilidade técnica, usando aí, primeiro, a questão do Scrum Bom, ou das metodologias ágeis de desenvolvimento de produto, ou mesmo híbridas, né, a cada caso de startup, mas é onde vão se organizar também os processos de projeto de novas funcionalidades, projeto de melhorias do sistema de modo geral. Geralmente o sistema entra nessa etapa, passa o marco M1 com várias dívidas técnicas, com vários problemas que são naturais, porque estava se buscando um MVP rápido para validar um ajuste produto-mercado. Então agora é hora de aprofundar nisso e deixar esse produto mais pronto, lembrando, usando aí de várias ferramentas de design e engenharia de produto, o velho bom papel e caneta, mas tem o PowerPoint, temos com níveis mais altos de fidelidade, esses aqui à direita, Marvel e tantos outros. Ou seja, pessoal, prototipando melhorias, validando com o cliente antes de implantar o software, porque geralmente o custo do desenvolvimento é mais caro e assim você consegue uma qualidade melhor. Para quê? Para que o software fique mais robusto e que tenha uma garantia de qualidade aí, pegando emprestado lá da engenharia de software bacana.
Pessoal, muitas vezes a dívida técnica não gerenciada mata uma startup. Porque o que é a dívida técnica? É quando, em qualquer desenvolvimento, não só na startup, é quando um software em desenvolvimento para agilidade ou para redução de custo, em algum momento a equipe opta, consciente ou inconscientemente, a dar um atalho e gerar um probleminha, fazer aquela gambiarra, aquele remendo. O problema é softwares que estão sendo construídos em remendos e remendos ao longo do tempo, acumulam tanta dívida técnica que daqui a pouco eles se tornam de difícil escala. É uma casa cheia de puxadinho que, se você quer aumentar a energia pela qual passa ali, aquilo vai entrar em curto, entrar em um colapso. E a mesma coisa o software. Então é importante nessa etapa ter processos bem estabelecidos de teste, de gestão da dívida técnica, ou seja, identificação, eventualmente correção, refatoração do código, para que ele possa, daqui a pouco, ganhar em escala. Aí também os processos de assistência técnica, suporte ao cliente são muito importantes, inclusive porque analytics e diversas outras coisas, porque aqui a ideia é que o número de clientes já tenha crescido. Então, talvez o empreendedor não consegue mais ele mesmo, igual é indicado no início, fazer o acompanhamento com os clientes. Logo, ele precisa de ouvir muito bem o time de suporte que o apoia nesse sentido. Algumas startups precisam também de pensar na gestão da cadeia de suprimento. Por exemplo, um dos casos na execução do Paystart foi de uma startup digital que auxiliava na questão dos orgânicos, né, na entrega de alimentos orgânicos, como que o marketplace, entre aspas, de alimentos orgânicos. Então, claro que a parte do software era muito importante, mas também tinha uma complexidade aí oriunda de como obter esses fornecedores, como garantir a qualidade desse produto agora que é o orgânico. Então, pode ser o caso para algumas startups prepararem isso antes de ganhar escala. Feito isso, pessoal, essas duas etapas, logo o marco M2 vem. O marco M2 tem várias questões, mas duas são as principais. Primeiro, a máquina de vendas foi testada, indica previsibilidade, justifica investimento com menor risco, ou seja, com uma boa perspectiva de retorno, e o produto amadureceu, ele vai conseguir suportar a escala, tem uma qualidade boa, a dívida técnica está equacionada, esse software, a gente brinca, uma macarronada, que quando for submetida a uma evolução de escala vai cair, vai quebrar, não vai suportar, vai ficar lento e por aí vai. E, naturalmente, tem várias outras perguntas que eu não vou aprofundar, mas que o empreendedor pode se fazer para evitar dar mais um passo e assumir mais riscos, assumir maior investimento e ter seus desafios. Lembrando, pessoal, muitas vezes o empreendedor diante do marco, ele vai avançar, porque ele precisa avançar, ele precisa correr o risco, mas ao menos que seja um risco controlado, que ele saiba que está avançando, mas que precisa de responder a algum desses marcos para evitar um fracasso, uma perda maior. Detalhe, cada vez que a gente avança no Paystart, em etapas, o custo da perda aumenta. Então, cuidado, embora lá nas etapas 1 e 2 pivotar seja muito comum, seja muito importante, inclusive, conforme as definições do Eric Ries, na etapa 4 e 5, talvez já passou um bom tempo, um bom investimento, e claro que pivotar é uma opção, mas é um custo maior. Então, isso precisa ser levado em conta. Finalmente, o Paystart avança para as etapas 6 e 7. A etapa 6 ela busca refinar aquele modelo de vendas construído na etapa 4 por meio de métricas e indicadores robustos, né? Claro que métricas e indicadores são importantes qualitativa e quantitativamente em todas as etapas anteriores, mas aqui já na perspectiva de uma gestão de operação real de vendas, como em uma empresa mais consolidada, que subsidie expansão de marketing, growth hacking, que é outro conceito aí que é importante nas etapas anteriores, encontrar essas grandes alavancas, essas grandes sacadas que podem permitir um crescimento exponencial, um crescimento significativo, muitas vezes a baixo custo. O pessoal do Airbnb mesmo sempre dizia que growth hacking, o CTO, né, o Nathan do Airbnb,
dizer que Growth Hacking é a arte de encontrar pequenas coisas, pequenos pontos que fazem crescer de modo gratuito. Ele com aquele sobrenome impronunciável, mas você pode procurar aí a história. Mas também expansão em vendas, expansão em sucesso do cliente, claro, a depender do seu modelo de negócio. Talvez seu modelo de negócio não precisa de tanto sucesso do cliente ou suporte técnico. Talvez isso vai ser resolvido por uma boa usabilidade, ou não, ou talvez seu modelo de negócio precisa disso intensivamente. Mesma coisa com marketing e vendas. Claro que em um mundo ideal é bom ter tudo, mas às vezes uma startup vai inclinar um pouco mais para o inbound marketing, outra para o outbound sales, outbound marketing, ou venda tradicional, enfim. Esse é o momento de fechar esses pontos e expandir para ganho de escala e começar a pensar na consolidação e na renovação, na extensão desses sistemas de métricas e indicadores agora para a empresa como um todo, para criar modos de gestão mais típicos, continuar monitorando o mercado, concorrentes, benchmarks, substitutos, 7.2, 7.4 tendências, novas oportunidades, para eventualmente criar derivativos, robustecer a solução, ou mesmo planejar uma plataforma de produtos, né? O conceito de plataforma, bem típico da engenharia de produto tradicional, pode ser também aplicado. Muitas vezes, nesse momento, depois de uma expansão, a startup vive um desafio que ela talvez cresceu com um produto muito bom e agora precisa diversificar. Então, é esse o momento, a proposta da etapa 7. Lembrando, pessoal, que todos esses marcos, todas essas etapas, todos esses métodos buscam ajudar nesses objetivos, não de modo prescritivo, mas de modo sugestivo. A partir de experiências prévias, de boas práticas, não melhores práticas, porque não se pode dizer que uma prática é exatamente melhor nesse ambiente, um ambiente muito volátil, muito incerto, mas que o empreendedor olha para o que ele tem na mão, olha para essas questões, aplica esses métodos, reduz incertezas e pode, assim, consolidar melhor o seu negócio. Muito obrigado, pessoal. Até mais.